Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 22, a partir do primeiro versículo. Gênesis 22, a partir do primeiro versículo. Está escrito assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão? Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia mostrado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o altar e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto no lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome: O Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Esse é um capítulo conhecido da Bíblia, das Escrituras, quando Deus põe Abraão à prova, essa prova de Abraão. E às vezes acontece isso com a nossa vida. Deus nos pede algo, porque Deus já sabe o que está dentro do nosso coração. E Ele nos pede algo para que a gente tome consciência do que é que está aqui ocupando o nosso coração. Olha, em Deuteronômio, no capítulo 6, 8, versículo 2, está escrito assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deus guiou 40 anos, né, o povo no deserto. E o que Deus queria? Provar o povo. Ali ele disse: eu queria te humilhar e te provar para ver se você guardaria os meus mandamentos ou não. Deus colocou Abraão à prova. Ele nos coloca à prova muitas vezes para que a gente tome consciência daquilo que está aqui dentro. É interessante como Deus, ele coloca várias... Quando vai falar de Isaque, ele diz: Isaque, entrega teu filho Isaque, teu filho único, aquele a quem você ama. Interessante, gente, se vocês não sabem, essa é a primeira vez que aparece a palavra amor na Bíblia. Gênesis 22. É a primeira vez. E é o amor de um pai para com o seu filho. E Deus diz: pega Isaque, a quem você ama. Esse único filho que ele te deu. Que interessante. Deus tinha feito promessas em relação a Isaque.
Isaac era o filho prometido, querido, amado, que Deus dá testemunho do amor que Abraão tinha pelo seu filho Isaac. E Isaac estava coberto de promessas. Abraão e Sara eram estéreis, eles não podiam ter filhos. E um dia o Senhor aparece para Abraão, está em Gênesis 17, versículo, a partir do 15, disse Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe de nações, rei de povos sairão dela. Então Abraão caiu sobre o seu rosto, riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara, da idade de 90 anos? E disse mais Abraão a Deus: quem dera viva Ismael diante do teu rosto. Ismael era o outro filho que Abraão tinha de uma escrava chamada Agar. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e faloei frutificar, faloei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado, no ano seguinte. Queria fazer uma pergunta para você. Como lidamos com as bênçãos que Deus nos dá? Quantas vezes nós trocamos as bênçãos de Deus pelo próprio Deus? Nos apegamos àquilo que Deus nos dá e colocamos Deus em segundo lugar na nossa vida. É interessante que Abraão, Deus pede, que é um filho muito amado, um filho desejado, e quando Deus o pede, Abraão é pronto em obedecer. Está escrito que no dia seguinte, ele foi pronto em obedecer a Deus, porque aquele menino, ele estava destinado a ser uma grande bênção, ou poderia se tornar um laço para Abraão, se ele deixasse aquele menino ocupar o seu coração. Está escrito em Deuteronômio, um versículo, assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Somente uma coisa pode ocupar o nosso coração, que é o Senhor Jesus. Nós fomos feitos para isso, queridos. Nós fomos feitos para amar a Deus. Nós fomos feitos para adorar a Deus. E quando vivemos uma vida diferente disso, a nossa vida é deformada. Vivemos errado. Colocamos coisas em nosso coração que não deveriam estar. Olha, até em Mateus 10:37 diz assim: olha, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Abraão, quando foi colocado à prova, ele mostrou que ele amava mais a Deus do que ao seu próprio filho. Um filho amado, um filho prometido. Um filho que Deus, próprio Deus, dá testemunho desse amor. Quantas vezes a gente se apega às bênçãos e nos desapegamos de Deus? Algumas vezes colocamos a saúde como um Deus em nossa vida. Em primeiro lugar, a minha saúde. Quando a família, marido, o casamento, mulher, filhos, se torna um Deus em nossa vida. Quando o emprego, uma profissão se torna um Deus em nossa vida. Quando a posição social, o status, a fama, se torna um Deus em nossa vida. Ou propriedades, bens, riquezas, se tornam um Deus com D minúsculo em nossas vidas. Às vezes até um ministério. O serviço a Deus se torna um Deus em nossas vidas. É aquilo que nós nos apegamos, é aquilo que nós confiamos, é aquilo que toma o centro da nossa vida, o primeiro lugar no nosso coração. E um teste
é quando Deus nos pede essas coisas. É quando Deus toca nessas coisas. E como nós reagimos é que vai demonstrar aonde aquilo estava ocupando o meu coração. Vocês conhecem aquela história do jovem rico que chegou para Jesus e perguntou, né, Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus disse, você guardar os mandamentos, né? Não furte, não roube, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. E aquele jovem chegou para Jesus e disse, Senhor, eu tenho guardado tudo isso desde a minha juventude. E Jesus disse para ele, né? Uma coisa te falta, vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres e você terá um tesouro nos céus. E a Bíblia diz que aquele jovem saiu triste, porque ele tinha muitas riquezas. O problema não era porque ele tinha muitas riquezas. O problema era o lugar que aquelas riquezas ocupavam o coração daquele jovem. Porque Jesus disse assim, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram das suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, o problema não eram as riquezas, o problema é que as riquezas era a segurança daquele rapaz, era a confiança, onde aquela vida estava confiada, onde estava alicerçada. Aquelas riquezas eram um Deus. Foi um laço na vida daquele rapaz. E ele não deu o que Deus pediu. Interessante que Abraão deu. E olha que um filho vale muito mais do que propriedades, bens e dinheiro. E Abraão imediatamente deu. Porque Abraão provou que ele de fato amava a Deus. E a gente pode pensar assim, o que será que passou na mente de Abraão quando Deus pediu Isaac? Isaac era o filho prometido. Deus tinha feito promessas para com aquele rapaz. Abraão podia ter dito, eu vi as estrelas. Ele me chamou para olhar para as estrelas no céu e disse, a sua descendência será inumerável como as estrelas no céu, como a areia, incontável como a areia que está na praia do mar. Ele disse, ele me mostrou. E era através de Isaac que ele faria aquilo. E agora Deus me pede para sacrificar Isaac. Olha, Abraão foi chamado, gente, de amigo de Deus. Um homem que foi chamado amigo. Abraão conhecia a Deus. E Abraão, mesmo sem Bíblia, naquela época, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Deus não é homem para que minta. Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Ele não tinha nada disso escrito, como nós temos, mas ele confiava em Deus. Ele conhecia o caráter de Deus. Ele conhecia a fidelidade de Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia que se Deus estava pedindo, era para ele obedecer. E quando nós passarmos por provas, e todos nós passamos, esse exemplo de Abraão é o que a gente precisa copiar. E, gente, nesse momento de prova, o que a gente tem que olhar e nos apegarmos é exatamente na palavra de Deus. É nas promessas de Deus que se cumprirão na minha vida. Não vou olhar circunstâncias, mas eu vou olhar naquilo que ele prometeu, no caráter dele que é fiel, no Deus que não muda, no Deus que é bom, no Deus que é amor. E se ele está me pedindo, é porque é bom para mim. É porque é bom, porque Deus é amor e ele não age fora do amor. Ele não age fora do seu caráter de amor. E Abraão, ele pôde vencer essa prova, porque Abraão colocou os olhos na promessa de Deus. Deus tinha prometido. Por isso ele pôde dizer para aqueles servos, olha, nós iremos e depois te adorarmos,
voltaremos. Ele não diz voltarei. Ele diz voltaremos. E confiando nessa promessa, nesse Deus totalmente confiável, ele mesmo pega a lenha e coloca nos ombros do próprio filho. Ele mesmo pega as brasas, pega a faca e vai em direção para sacrificar o seu filho Isaque. E Isaque pergunta, né? Pai está aqui, né? A lenha, a faca, as brasas, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Deus diz, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E ele amarra Isaque. Interessante que a Bíblia diz assim, amarra Isaque e coloca em cima da lenha. Por que será que ele amarrou Isaque? Poxa, para Isaque não fugir. Porque poderia ser uma desculpa. Ele fugiu, botar um menino em cima de uma lenha e tocar fogo, ou né, dar uma facada mortal. Né? Para que Isaque não fugisse, ele amarra o filho e coloca o filho em cima da lenha. E quando ele vai imolar o filho, o anjo manda ele parar. Abraão, não faça isso. Agora eu sei que tu temes a Deus. E Abraão não negou o que ele tinha de mais precioso na sua vida. E a pergunta essa noite para você é: você está pronto para sacrificar aquilo que Deus te pedir? Talvez fosse mais fácil para Abraão se Deus pedisse a própria vida de Abraão, né? Será mais fácil para ele sacrificar a própria vida do que sacrificar o seu filho Isaque. E eu posso perguntar a você: aonde é que Deus está tocando a sua vida hoje? O que é que o Senhor está te pedindo? O que é que ocupa o seu coração? Qual é aquela coisa que você já disse assim para Deus? Tudo, Senhor, menos isso. Você já disse isso para Deus alguma vez? E é exatamente isso que Deus te pede. Porque se você não entregar o que Deus te pede, isso pode se tornar um laço na sua vida, um pecado, um ídolo no seu coração. E a Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim. Não te inclinarás a ele. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. A quem ou a o que você está cultuando no seu coração? A que circunstância, padrão de comportamento, pessoa que você prefere desagradar a Deus para agradar o outro? Quando a Bíblia diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus, no livro de Ezequiel, um profeta, lá na Bíblia, do Antigo Testamento, Deus dá uma visão a Ezequiel, uma visão do templo do Senhor. E na visão, era uma visão, Deus queria mostrar para Ezequiel o que aqueles anciãos, aqueles sacerdotes estavam fazendo no escondido do coração, nas trevas. Parecia ali cultuando a Deus, né, servindo a Deus, mas o estado que estava o coração daqueles homens. E numa visão, Deus leva Ezequiel para entrar no templo, abre um buraco na parede do templo. Ezequiel entra naquele buraco e olha o que Deus diz. Está em Ezequiel 8, a partir do versículo 6. Diz assim, ó: então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me, ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Tamuz era um ídolo, isso dentro da casa do Senhor. E disse-me, vês isso, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens,
de costas para o templo do Senhor, isso espiritualmente, e com os rostos para o oriente, e eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Pessoas que estavam ali dentro da casa de Deus, como anciãos, sacerdotes ali na casa de Deus, mas adorando ídolos no seu coração, espiritualmente de costas para Deus, adorando criaturas ao invés do Criador, porque eles adoravam o sol e não o próprio Deus. Romanos 1, 25 diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Adorar e honrar e servir mais a criatura do que ao Criador. João 3,19. Jesus disse assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amaram mais as trevas, amaram. O que é amar? Se apegar às coisas escondidas, porque não quer chegar para a luz para que essas coisas não sejam manifestas. Mas a Bíblia fala de amar. Então, apego até a pecados. Está ali cultuando no coração essas coisas. João 12, 42, 43, Jesus disse assim: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Você vê como é possível trocar Deus pela glória, trocar Deus pela fama, trocar Deus até por pecados, trocar Deus por pessoas, trocar Deus por bens e cultuar no coração essas coisas, se prostrar. A Bíblia diz que quem comete pecado é escravo do pecado. O que é ser escravo? Está sujeito, está prostrado a ele. É como uma inclinação, é como uma adoração. Adoração a pecado, a padrões de comportamento, a pessoas que trocam, ao invés de adorar o Criador, adoram a criatura. E isso é ter ídolos no coração, é ter outros deuses diante do Senhor. Jesus disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de amar a um e aborrecer a outro, né? Odiar a um. E se você tem dois senhores no seu coração, você pode ter a certeza de que é o Senhor, o S minúsculo, que você cultua, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou nós somos 100% do Senhor, ou nós não estamos com o Senhor. Não existe ninguém em cima do muro na vida cristã. Jesus disse assim: olha, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Deus não divide o trono dele com ninguém. E o que o Senhor quer é que todo o nosso coração, o que ele nos pede é que o amemos de todo o coração, que abandonemos os ídolos, abandonemos pecados, as coisas que ocupam o nosso coração e tomam o lugar dele. Fazer como Abraão, no dia que Deus pede, ele passa por aquela grande prova e Abraão sacrifica. Ele estava pronto para sacrificar o seu filho, porque ele não queria perder a amizade que ele tinha com Deus. E quando Deus está pedindo a você alguma coisa, é porque ele sabe que isso está sendo um laço na sua vida, e um tropeço para a sua caminhada, e um obstáculo para a sua intimidade com ele, para a sua amizade com Deus. O Senhor deseja ter a primazia na sua vida. Ele deseja ter o primeiro lugar no seu coração. Está escrito em Colossenses 1,18. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Para que em tudo tenha a preeminência. O Senhor quer ser o primeiro no seu coração, quer ter a preeminência na sua vida. O Senhor quer ser o seu tudo.
sua herança, sua alegria, seu tesouro, sua recompensa, seu tudo. Ele quer o seu coração. Ele quer a sua vida. Ele não quer que nada que não seja Ele ocupe o seu coração. Queria que você fechasse o olho um pouquinho, os olhos um pouco. Feche os seus olhos. O que é que o Senhor te pede? Sabe, gente, todos nós passamos por estas provas várias vezes na vida e às vezes nem nos damos conta. Sabe por quê? Porque a gente acha que é coisa da nossa cabeça. A gente pensa assim, foi Deus que me deu, como é que Ele agora vai me pedir? É porque o Senhor não quer que isso se torne um laço, se torne um ídolo, se torne um Deus, e você fique apegado a coisas, a outras coisas que não sejam a Ele. Lembra de Ana? A mãe de Samuel. Ana era uma mulher estéril e pediu a Deus um filho. Era tudo que Ana queria. E Ana disse assim para Deus: Senhor, se me deres um filho, eu o darei todos os dias da sua vida. Ele será para ti. E Deus abençoou Ana, abriu seu ventre. Ana engravidou e teve Samuel. Mas Samuel não foi um ídolo no coração de Ana. Ana devolveu Samuel a Deus, porque o coração de Ana era do Senhor. Mais importante era Deus do que ter um filho. Deus era mais importante, e ela entregou Samuel para ser do Senhor. E Samuel foi uma grande bênção para a nação de Israel. Deus tinha planos para com aquele menino, e se Ana o retivesse, Ana perderia e a nação de Israel perderia. Se Abraão retivesse, todos nós perderíamos, porque todos nós somos filhos da promessa. Abraão não teve medo, Ana não teve medo de entregar a Deus. O Senhor diz assim para você, filho meu: dá-me o teu coração. Apocalipse 12:11 diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Não amaram as suas vidas. Davi disse assim: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. E eu quero terminar com as últimas palavras que o Espírito Santo registra ali na primeira epístola do apóstolo João. Sabe como termina a primeira epístola de João? Quais são as últimas palavras? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Queridos, é uma noite para entregar o coração ao Senhor. É uma noite que o Senhor pede todo o nosso ser. Ele quer você todo e quer ocupar o trono do seu coração. Para que a sua vida seja tudo que Deus sonhou, Ele precisa ter a primazia. Ele quer o primeiro lugar, porque é para isso que você existe, para ter Deus como seu centro. Deus como seu centro, Deus como seu tudo. E é isso que Ele te pede hoje. Vamos ficar de pé, todos. O que foi que o Espírito Santo falou com você? O que é que Deus pediu a você?
E hoje, como Abraão, nós vamos obedecer de imediato. Diga isso para o Senhor, que acompanhe a canção. Nós vamos fazer uma entrega agora ao Senhor. Você vai pegar agora do seu coração aquilo que Ele te pede. E num gesto simbólico nós vamos entregar a Deus. Vamos fazer uma entrega ao Senhor daquilo que pode se tornar um laço e que Ele não quer que você se afaste dele, nem quer perder a amizade com você, para que isso não se torne uma barreira entre você e Deus. Já pegou? Nós vamos agora entregar ao Senhor todos, para que não tenha nenhum ídolo em nosso coração, mas somente o Senhor Jesus. Querido Jesus, nós queremos declarar essa noite que o nosso coração é totalmente teu, que tu és o centro da nossa vida, que não queremos nada ocupando o nosso coração que não seja o Senhor. E também, Jesus, que não queremos nenhuma barreira entre nós e o Senhor. Nada que impeça a nossa intimidade e amizade contigo. Por isso, Senhor, nós entregamos a Ti isso que é precioso, porque foi o Senhor quem deu. Foi o Senhor quem deu. Mas o Senhor é mais importante do que tudo. O Senhor é mais importante do que tudo. É o Senhor que nós não queríamos perder, Jesus. É o Senhor. Nós íamos perder tudo, menos o Senhor. Menos a tua presença, menos o teu Espírito. Tu és o bem mais precioso que temos. Nada se compara a isso. Nada na nossa vida se compara a Ti. Tu és o nosso bem precioso. E hoje, Jesus, recebe cada coração aqui ofertado a Ti. E venha, Senhor, como o Senhor que és, ocupar o trono. Como o Rei que és, ocupar o trono de cada coração essa noite. Venha reinar em cada vida, Jesus. Tu nos tem, Tu nos tem, Tu nos tem. Tu podes contar com a nossa vida, pode contar conosco para o que quiseres, para os teus propósitos, para a tua vontade. Que a nossa vida reflita o Senhor, a tua glória, o teu bom perfume, Senhor. Que Tu sejas o centro sempre. Seja a força que me sustenta cada dia, aqui e eternamente, Senhor. Jesus, 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 Jesus. Te amamos, Jesus. Tu és tudo, Jesus. Minha razão de viver, meu anseio. Vamos terminar a celebração cantando a Ele. É te conhecer.
pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus. Pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Jesus, 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 aleluia. Deus abençoe a semana de cada um. Saiam daqui e vivam assim por Ele, para Ele e com Ele, porque dele são todas as coisas. Amém? Deus abençoe, queridos.